Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre tamanhos dos cachepôs e raízes para fora do vaso, o que a gente tem que fazer, se tem que fazer alguma coisa. E um outro assunto também que é em relação ao tamanho da haste. Pode ver que minhas hastes aqui, todas elas são do mesmo tamanho. Isso porque para seguir um padrão, o orquidário aqui fica com um padrão interessante. Mas o que fazer quando a haste é maior, ou seja, a orquídea é maior do que a haste, né? E aí as pessoas reclamam que a haste está pequena. Então o que eu faço aqui? Eu coloco apenas um ganchinho e vou aumentando ele de acordo com o tamanho que eu quero. E a própria haste aqui ela serve de apoio para a orquídea. Então o tamanho da haste ele não interfere aqui na qualidade do cachepô. E o tamanho dele também, ele não interfere aqui porque as raízes elas vão sair para fora, isso é normal. Isso é sinal de saúde da orquídea, então, ou seja, uma orquídea realmente saudável, ela vai saltar raízes para fora. Podem ver que aqui é muitas raízes que estão para fora. Isso não é sinal de que a orquídea está faltando espaço, e sim que a orquídea está saudável ali dentro e que ela está realmente gostando do que tem. Ou seja, dá uma olhada na Wanda, muitas raízes bem grandes aqui e raízes bem saudáveis. Sinal de que a orquídea está realmente desenvolvendo bem. Pode ver que aqui tem muitas raízes aqui já saindo para fora, outras raízes aqui já vindo para fora. E a quantidade de substrato ela é o ideal para a orquídea se desenvolver. Pode ver muitas raízes. E, por exemplo, em cima da jangadinha, pode dar uma olhada aqui que a jangadinha não tem substrato nenhum. O único substrato que tem aqui é a própria jangadinha. E dê uma olhada no desenvolvimento da orquídea. Ela está saudável, realmente com a haste bem grande aqui. Está vindo outra ali, não vai dar para focar, mas está basicamente vindo outra haste. E o tamanho do cachepô aqui ele não interfere, o tamanho da haste também ele não interfere. Pode ver que essa daqui está crescendo, então eu coloquei uma haste que ela aumenta. Coloquei um guia aqui para a haste que está vindo. E é assim que eu faço, então não tem dificuldade nenhuma. A minha orquídea aqui, todas elas o cachepô segue um padrão. E tá muito perfeito, tá no padrão ideal. Eu vou seguir ali no outro pavilhão para mostrar para vocês. Então dei uma olhada. Todos os meus cachepôs aqui seguem o tamanho de haste padrão. Todas elas vão seguindo aqui um padrão. E caso ela fique grande, aí eu coloco um ganchinho que vai aumentar aí o tamanho considerável da haste. Isso se eu tirar ela daqui, né? Mas eu resolvi fazer desse tamanho justamente para seguir aí um padrão, para ficar assim um design interessante. E isso faz com que as orquídeas tenham aí um padrão de cachepô. Já quanto ao tamanho que elas vão desenvolver, aí elas vão ficar bem grandes mesmo. E aí você pode colocar um ganchinho, pode melhorar esse design dela aí, dependendo do seu ambiente. No meu caso aqui, todas elas aqui seguem um padrão que é bem interessante. E a orquídea ela não necessita de tanto substrato. Quanto mais substrato, maior é a chance de ter aí um inseto, maior a chance de ter aí uma dificuldade com as orquídeas. Bom, como vocês sabem, eu aqui uso apenas o básico, ou seja, eu uso coquinho que eu colho no pasto, e sanção do campo, que eu também colho aí e faço os cachepôs. Esses aqui são restos de cachepôs que eu utilizo aqui para as minhas orquídeas, inclusive a casca. Ela retém bastante umidade. E aqui eu uso também os esfagno. Eu não tenho dificuldade nenhuma aqui com relação ao cultivo. Pode ver que tem muitas raízes saindo. E só que quanto mais substrato você usa, mais caro vai ficar no seu cultivo. E isso dificulta às vezes em relação ao gasto que você tem. Eu já fiz esse cachepô nesse tamanho aqui justamente porque eu percebi que esse é o tamanho mais ou menos adequado para que as orquídeas possam se desenvolver. Maior do que isso eu uso aqui para as catleias e os menores eu uso para as phalaenopsis.
As Phalaenopsis, quando crescerem, esse cachepô que encaixa, o médio, ele se encaixa perfeitamente no grande, que possivelmente, futuramente, eu vou encaixar esses das Phalaenopsis nos cachepôs grandes, fazendo assim um plantio acoplado de cachepôs. Já a jangadinha fica um estilo um pouco mais rústico, um pouco mais diferente, e infelizmente não dá para colocar uma jangadinha sobre a outra, fica bem mais difícil. Mas as jangadinhas aqui, a durabilidade delas deve ser em torno aí de uns 3 a 5 anos. São feitas de madeiras fortes, é tudo de sanção, então a madeira aqui é muito forte, muito grande, então não vai ter dificuldade nenhuma. E quando essa orquídea aqui estiver aí, a jangadinha se deteriorar, você pode simplesmente retirar a orquídea e plantar ela num cachepô, enfim, fazer qualquer outro tipo de plantio com essas jangadinhas. Aqui eu tenho os toquinhos também, tudo nos toquinhos ali em cima. Pode ver aqui raízes, nós temos bastante raízes aqui, tudo sanção do campo. E tá tudo desenvolvendo aqui do jeito que tem que ser. Vou subir aqui para vocês dar uma olhada. Isso aqui tudo é sanção do campo, madeira de sanção do campo. Isso aqui deve durar uns 20 anos ou mais. Então, ou seja, essa madeira aqui ela não vai se deteriorar. E eu tenho aqui o tocão, que eu peguei no pasto. É o tocão do Thor. Eu chamo ele de tocão do Thor. E tem muitas orquídeas aqui grudadas nele com raízes bastante interessantes. Esse aqui é meu cantinho visto de cima. Deixa eu subir um pouco mais aqui para mostrar para vocês. Mas essa é a visão que eu tenho aqui de cima. Dê uma olhada. Bastante interessante, bastante orquídeas aqui em cima. Tem uma visão assim, um padrão. Esse daqui tem essa haste aqui, esse varal aqui, ele tem dois níveis, por isso ele desceu um pouco mais. Mas enfim, todas aqui as minhas orquídeas, todas elas se desenvolvendo muito bem, mas muito bem mesmo. Mas basicamente essa é a forma que eu cultivo. Essa é a forma que eu tenho aqui meu orquidário. Não tenho dificuldade nenhuma, por enquanto, com relação ao cultivo. Dando haste floral aqui. Esses cachepôs aqui eu fiz antigamente, era de madeira normal. Eu resolvi abandonar, porque aqui é muito substrato que vai. E quanto mais substrato, mais chance de ter um inseto, mais chance de ter aí alguma coisa interna que você não consegue ver. Por isso que eu mudei o tamanho. Meu tamanho padrão agora é de 10 centímetros, tamanho médio, e tem o tamanho grande aqui para as catleias, porque as catleias vão formar aqui mais raízes, vão formar mais folhas, vão desenvolver mais. Por isso eu fiz aqui o tamanho grande para as catleias e o tamanho médio para as Phalaenopsis. Mas assim, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Valeu e até a próxima.